Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e prontos para mais uma aula do nosso curso semipresencial da Faculdade Objetivo, disciplina Recuperação Judicial e Falência. Estamos aqui para mais uma aula, evidentemente dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje para falar sobre as consequências da falência. Só que antes de ingressar nesse tema especificamente, as consequências da falência, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o nosso último vídeo, onde nós falamos, o nosso último assunto foi a defesa do devedor, no processo de falência. Então a gente terminou falando lá sobre as possibilidades, quais as armas e o que é que aquela pessoa que teve um processo de falência ingressado em seu desfavor, ele pode fazer para evitar essa falência. Então nós falamos lá sobre a contestação, quais são os argumentos que você alega na contestação e etc. Mas ficou faltando um tópico que eu gostaria de tratar com vocês, que é esse aqui, ó. Vamos imaginar que tenha sido ingressado um pedido de falência em desfavor de uma sociedade empresarial ou de um empresário qualquer, Vamos imaginar essa possibilidade. O sujeito vai lá e contesta, e a contestação dele não dá certo? A contestação dele não dá certo. O que o juiz vai fazer? O juiz vai aplicar o artigo 99. Você que já está aí com o seu Vadimeco aberto, com a sua lei 11.101/05 aberta, você vai ver que o artigo 99, eu estou aqui com o livro, vai dizer o seguinte: a sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações. Olha só o termo que o legislador utilizou: a sentença que decretar a falência. E há uma coisa interessante aqui, porque da sentença que decreta a falência, se você corre lá no artigo seguinte, que é o artigo 100, vai dizer o seguinte: a decisão que decreta a falência cabe a agravo. Preste atenção num pequeno detalhe aqui. O 99 fala sentença que decreta a falência. Segundo o 99, há uma sentença que decreta a falência. Isso aqui quem fala é o 99. Só que aí vem o artigo 100 e diz o seguinte: olha, da sentença que decreta a falência cabe agravo de instrumento. Parece que tem alguma coisa errada aqui, Porque vocês já aprenderam lá no processo civil que quando um juiz dá uma sentença e você não concorda com essa sentença, você ataca essa sentença através de uma apelação. O agravo de instrumento, você ataca as decisões interlocutórias. Mas o que a lei de agravo, o que a lei da falência, aliás, está dizendo, é quando o juiz sentencia a falência, cabe agravo de instrumento. Não está esquisito isso? Veja bem. Sim, está esquisito. E o que está esquisito e o que está errado, na verdade, é o artigo 99 dizer a expressão, a sentença que decreta a falência. Atenção, na verdade, o termo técnico correto deveria ser, em vez de sentença, deveria ser decisão. Porque a falência, na verdade, ela é uma fase de um processo muito maior. Existe a petição inicial que você vai lá e propõe a ação. Se o juiz verificar que essa petição inicial tem fundamento, ele decreta a falência. Mas a falência é um ato decisório de um processo muito maior. A decretação da falência não põe fim ao processo, não decide o mérito da causa. Daí a gente considerar que a expressão sentença que decreta a falência, ela é errônea, porque ela não acaba com o processo. Ela simplesmente dá impulso, ela dá continuidade a um processo que vai continuar ainda por muito tempo ainda. Então o que aconteceu aqui nesse caso foi o legislador usar uma palavra errada. Ele colocou sentença que decreta a falência, mas tecnicamente não é uma sentença, é uma decisão. Então a decisão que declara ou que decreta a falência de alguém cabe agravo de instrumento. Agora sim está correto, porque
se é uma decisão interlocutória. De decisões interlocutórias, né, que são aquelas proferidas no meio do processo, né, dentro das fases processuais que compõem ali o processo, você ataca por agravo de instrumento, tá? Então, não é que o legislador ficou doido, não, tá? É que ele fala lá na lei de falência e recuperação judicial que da decisão, da sentença que decreta a falência, cabe agravo de instrumento. Não, ele não está doido, não. Ele só usou o termo errado, tá? Ele só usou o termo errado. Então, é o que eu gostaria de trazer para vocês nessa situação aqui. Então, resumindo, quando aquela pessoa que você ingressou com um processo de falência, né, o devedor, que ele tem a sua falência decretada, o que ele pode fazer para evitar que essa falência se concretize? Ele pode recorrer para a segunda instância. E quando ele recorre à segunda instância, ele recorre através de um agravo de instrumento, porque trata-se de uma decisão interlocutória, ok? Agora sim, feito esse esclarecimento, vamos aqui ao tema da aula de hoje. Consequências da falência. Ora, quando o juiz decreta a falência de alguém, quais são as primeiras situações que vão acontecer? Isso basicamente vai dominar a aula de hoje, tá? Isso basicamente vai dominar a aula de hoje. E aqui eu listo para vocês, tá? Vou até chegar para o lado de cá. Eu estou colocando aqui para vocês quais são as consequências da falência. Essas situações aqui, tá? Elas estão previstas ali no artigo 76, tá? E algumas previstas no artigo 99. Eu resolvi listar aqui as principais, tá? Eu não coloquei todas, mas pelo menos as principais. Já que ao longo das nossas aulas, nós vamos tratar de várias e várias situações, né? Em que a gente vai verificar uma série de consequências de quando o juiz decretar a falência de uma sociedade empresarial ou de um empresário que seja, ok? Então vamos então à primeira dessas consequências. Olha só o que eu coloquei lá em cima. Eu coloquei o artigo 76. Então corra aí na sua lei e vê aí o artigo 76. Esse artigo basicamente ele trata do chamado princípio da universalidade do juízo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a partir do momento em que o juiz decretar a falência de uma empresa, certo? Todas as ações, essa é a regra. As ações, vamos assim dizer, eu vou mudar o termo técnico que eu vou usar aqui. Quando o juiz decretar uma falência, se você tiver que mover uma ação contra essa empresa que teve essa falência decretada, onde é que você vai ingressar com essa ação? Você vai ingressar com essa ação lá no juiz que decretou a falência. Olha só. Às vezes seria uma ação que seria competência do juizado especial civil. Às vezes seria uma ação de competência de uma outra vara civil. Mas não. A partir do momento em que uma empresa, em que uma sociedade empresarial, ela tem a sua falência decretada, as ações que serão ingressadas em favor dessa empresa, elas serão propostas lá no juízo da falência. Ou seja, ele passa a julgar não só a ação de falência, ele passa a julgar ações que envolvem bens e que envolvem interesses, negócios daquela empresa. Olha só que maluco. O juiz ele passa a trair para si todas as ações que dizem respeito àquela sociedade empresarial que está em processo de falência. Daí, essa palavrinha aqui, ó, universalidade. Universalidade quer dizer o quê? O juiz que está cuidando do processo de falência, ele traz para si, ele é o juiz universal. Ou seja, de todas as ações que existem que envolvem o falido, ele vai julgar todas. Cuidado com o que eu falei agora. Cuidado com esse todas. Será que são todas mesmo? Não, na verdade não são todas não. Há algumas exceções com relação a isso daqui. Por exemplo, vamos imaginar que a empresa A teve sua falência decretada. E aí um funcionário é demitido. Onde é que ele vai ingressar com essa ação? Será que é lá no juiz de falência? Não. Ele vai ingressar com uma ação lá na Justiça do Trabalho. Então, as causas trabalhistas,
elas não vão obedecer à chamada universalidade do juízo. Ou seja, alguém que foi demitido de uma empresa que está em falência, ele vai ingressar com essa ação lá no juiz do trabalho, tá? E assim que ele obtiver uma resposta do juiz do trabalho, ele vai pegar essa sentença, né, a qual deu a ele algum direito, e ele vai juntar essa petição, através de uma petição, aliás, essa sentença lá no processo de falência, para ele receber aquilo que lhe é devido, tá? Então, a universalidade do juízo, por exemplo, não contempla as ações trabalhistas, certo? Então, essa é a primeira exceção. Qual é a segunda exceção? Atenção, as ações ilíquidas, ou seja, aquelas que estão correndo, já estavam correndo, quando a falência foi decretada, elas vão terminar para depois essas sentenças serem levadas até o juízo falimentar. Então imaginem vocês que a empresa A teve sua falência decretada. E enquanto isso, alguém tinha uma ação contra essa empresa e essa ação ainda não havia sido julgada. Não se tinha ainda uma sentença definindo qual ou se havia alguma obrigação dessa empresa pagar essa pessoa. Mas aí ao final dessa ação há uma condenação. Beleza. O que essa pessoa vai fazer? Vai pegar a sentença e vai trazer aqui no juízo universal. Ou seja, quando a falência foi decretada, aquela ação ilíquida que estava correndo lá em outro juízo, ela não vai correr para cá. Ela vai ser mantida lá, tá? Ela será mantida lá até ela ser julgada definitivamente. Assim que ela for julgada definitivamente, aí sim o sujeito vai trazer aqui até o juízo da falência para que ele venha de alguma forma tentar satisfazer o débito dessa pessoa, certo? Então, as ações ilíquidas que estejam em tramitação enquanto no momento em que a falência de alguém é decretado, elas vão continuar lá, tramitando lá, até que se tenha um resultado final. Quando houver esse resultado final, ela vem para o juiz aqui de cima, certo? Para o juiz da falência, certo? Outra exceção, também uma exceção, todas essas exceções que eu estou dizendo, elas estão aqui no artigo 76, diz respeito a ações que a União, suas autarquias e empresas públicas estejam movendo em desfavor lá do falido. Então imaginem vocês que o INSS esteja movendo uma ação contra uma empresa que não recolhe aí, que não esteja recolhendo já há muito tempo as contribuições previdenciárias, né? Não recolhe as contribuições previdenciárias. E aí essa empresa, ela tem sua falência decretada. Ok, essa cobrança dessas verbas que diz respeito à previdência, que é uma questão que pertence ao INSS, o INSS vai cobrar isso aqui no juiz da falência? Não vai. Ele vai cobrar lá no juiz federal, né? Lá no juiz federal. Então as causas que a União, que as suas autarquias, que as suas empresas públicas, que as suas fundações ingressarem contra o falido, elas vão tramitar lá na Justiça Federal. Elas não vão compor aqui o chamado, não serão submetidas ao chamado princípio da universalidade. Mas tirando essas exceções que eu disse aqui, as demais ações elas vão tramitar e elas vão correr perante aqui o juízo da falência, tá? Então, as outras demandas que você propor contra o falido e até mesmo que o falido propor contra alguém, elas vão correr todas elas vão tramitar lá no juiz que decretou a falência, tá? Ele passa a ser o responsável por grande parte das ações, né, que envolver essa empresa, mesmo que a competência inicial, segundo o Código de Processo Civil, talvez não fosse a dele, tá? Então tem essa questãozinha aqui também, tá? Então essa é a primeira observação que eu faço para vocês, certo? A segunda, há o chamado vencimento antecipado da dívida. Olha só que loucura. Imaginem vocês que o falido, assim no momento que ele teve decretado a sua falência, ele era devedor de um contrato no qual ele estava com 2 parcelas em atraso e ainda tinha mais 20 para pagar. Imagina essa situação.
quando o juiz decreta a falência, você sabe o que acontece? Sabe aquelas 20 que ele ia pagar lá para frente? Elas vencem agora, elas são consideradas vencidas. Ou seja, o credor que às vezes até já recebeu 12, mas que tem mais 20 para receber, ele vai poder receber as 20 dentro da falência e de uma vez, tá? Então não é porque está na falência que no processo de falência ele vai receber uma todo mês. Não. Todas as dívidas que o falido tem, que ainda vão vencer, ainda que estejam em dia, a partir do momento em que a falência for decretada, todas elas são consideradas como vencidas e elas serão pagas assim que houver dinheiro em caixa, assim que for a vez desse credor receber, né? Porque mais à frente na outra aula a gente vai começar a estudar a ordem de recebimento, tá? Então ele vai receber assim que chegar a vez dele, tá? Nós vamos dar uma filinha que a própria lei de falência e recuperação judicial ela impõe para o recebimento dessas dívidas, tá? Então, todas as dívidas são vencidas antecipadamente assim que a falência é decretada, certo? O que mais acontece? Falência dos sócios. Ora só que coisa! Quando a sociedade empresarial tem sua falência decretada, não é só a sociedade empresarial que faliu. Os sócios também vão falir juntos. Ou seja, vai todo mundo falir, né? Vai todo mundo falir. Vai falir a sociedade empresarial e os sócios também serão considerados como falidos. Qual é a consequência disso? Mais à frente nós vamos ver. Mas se vocês lembrarem lá do Direito Empresarial 1, vocês vão talvez se recordar que lá no Direito Empresarial 1, o professor falou para vocês o seguinte: um dos requisitos para você exercer a atividade empresarial é você não ser falido. Ou seja, aquele que tem sua falência decretada, ele não pode exercer novamente atividade empresarial. Olha que coisa, olha que coisa. Uma das consequências é essa, mas isso aí a gente vê mais para frente. Mas guardem isso aqui por enquanto, tá? Falência dos sócios. Então, não é só a sociedade empresarial que vem à falência. Não é só lá o supermercado X, a loja Y que vem à falência. Não. Os seus sócios também são considerados falidos, certo? Fixação do termo legal. E aí, só para vocês se situarem, essas hipóteses que eu disse aqui, ó, elas estão aqui no artigo 76, 77, por aí, dali por diante. Daqui para baixo, eu já vou falar de algumas consequências da falência, e essas aqui estão no artigo 99, ali nos incisos do artigo 99. Atenção para isso aqui, tá? Então, corre lá para o 99, se você quiser dar um pause aí, enquanto você chega no 99, agorinha você dá o play aí de novo, tá? Mas é interessante que você siga aí, certo? Já com o 99 aí no jeito, vamos prosseguir. Primeira coisa, fixação do termo inicial. O que é isso? Fixação do termo inicial. Ora, quando o juiz decreta a falência de uma empresa, ele tem que determinar o chamado termo legal. Termo legal, ou também a gente pode chamar de termo legal inicial. O que é isso? O que seria esse termo? Significa o seguinte, que alguns atos que a empresa praticou antes da falência ser confirmada, esses atos serão ou podem ser anulados por talvez significarem uma tentativa de fraude aos credores. Então vamos imaginar que a empresa A recebe um pedido de falência de um credor. E aí o sujeito pensa, fala, caramba, eles entraram com um pedido de falência da minha empresa. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar um monte de gente agora, para na hora que o juiz deferir a falência, porque eu acho que realmente não tem jeito, minha falência vai ser deferida, pelo menos esses caras aqui eu paguei. Eles são mais próximos a mim, eles são meus amigos, então eu vou pagar esse pessoal aqui antes, e esse cara que entrou, na hora que o juiz decretar minha falência, que vai pegar meus bens e vai vender, não vai sobrar mais nada para ele, né? Ele também vai se ferrar agora, também eu vou prejudicar esse cara que quer minha falência. Então quem pediu eu não vou pagar, quem não pediu eu vou pagar todo mundo, e aí bom que aquele otário que entrou com a ação contra mim, ele vai se ferrar no final, certo? Errado. Se ele fizer isso, ele vai dar com os burros na água. Por quê?
Porque o juiz ele vai estabelecer o chamado termo legal. E como é que funciona esse termo legal? Ele vai dizer o seguinte: até 90 dias de uma determinada data, todos os atos que o devedor praticou ali serão considerados como ineficazes. Então, esse exemplo que eu dei, todo esse pagamento de dívidas que eu fiz antecipado para alguns credores, para tentar beneficiá-los, eles seriam considerados como ineficazes. E esses credores teriam que devolver o dinheiro para ser repartido por todo mundo na falência. Mas aí vocês podem olhar para isso aqui e falar assim: tudo bem, professor, mas quer dizer então que os últimos 90 dias que aquela empresa, os atos que ela praticou nesses últimos 90 dias, não serão considerados como eficazes, serão considerados ineficazes. Mas esses 90 dias vão contar de quando? De quando o juiz vai estabelecer esses 90 dias? Vamos lá. Primeira coisa, o juiz vai estabelecer até 90 dias. Não é que serão 90 dias, é até 90 dias, certo? E esses 90 dias vai contar a partir de quando? A resposta é: depende. Vamos imaginar que ingressaram com um pedido de falência da minha empresa hoje, exatamente hoje, nessa data aqui, né? E aí, se o pedido foi feito hoje, o juiz pode retroagir esses 90 dias da data do pedido de falência para trás. Então, tudo que eu fiz nos últimos 90 dias será considerado ineficaz diante da fixação do termo legal, certo? Então, os 90 dias eles podem ser contados da data do protocolo do pedido de falência. Esses 90 dias podem ser contados da data da recuperação judicial. Eles podem ser contados também da data do protesto do título que originou meu processo de falência. Então, de uma dessas três datas aqui, isso inclusive está no artigo 99, o juiz fixa o chamado termo legal, né, a partir da ocorrência de dessas três situações, e de lá para cá, tudo que eu fiz daquele momento para trás, em até 90 dias, o que eu fiz, os atos que eu pratiquei, podem ser considerados como ineficazes, justamente para evitar que eu de alguma forma tenha fraudado ou tentado beneficiar algum credor, tá? Então esse é o intuito dessa fixação do termo legal, certo? A alteração do nome. O nome do falido muda quando ele está em falência? Sim. Vocês lembram lá na recuperação judicial que quando a empresa estava em recuperação judicial, o que acontecia com o nome dela? Vamos imaginar um nome fictício aqui. Silva e Ataíde Limitada em recuperação judicial. Né? É como se você escrevesse na testa do sujeito assim: eu sou o devedor. Isso acontece de novo aqui na falência. Só que acontece pior agora. Se antes a expressão era em recuperação judicial, agora a expressão aparece a seguinte: em falência. Ou seja, a empresa que está em falência vai aparecer lá na frente do nominho dela. O exemplo aqui: Silva e Ataíde Limitada em falência. E por que fazem isso com a empresa? É para humilhar o devedor? É para sacanear o devedor? Não, é só para avisar quem for manter um contrato, quem for estabelecer um contrato com esse empresário, é como se avisasse: olha, cuidado, ele está em falência, cuidado que a chance de você tomar um calote às vezes é enorme, tá? Ou se você quer manter um contrato com ela, esteja devidamente avisado, tá? Então o nome muda, é inserida a expressão falido ou em falência. Olha que beleza, olha que beleza. A expressão mais comum que se usa é falido, afinal de contas a falência já foi decretada, tá? E aí acontece uma coisa interessante também. Esses dois últimos aqui já é no intuito de encerrar o vídeo. Quando o juiz decreta a falência da sociedade empresarial, do empresário, a partir do momento em que aquela decisão que decretou a falência é publicada, abre-se um prazo para a habilitação dos credores. Ou seja, sabe aquele pessoal que tem dinheiro para receber do falido? Eles vão ter um prazo para ingressar aqui no processo.
eles vão ter um prazo para ingressar aqui no processo. E qual é esse prazo? 15 dias, tá? 15 dias. E aí, eu não sei se vocês vão recordar, eu espero que recordem. E se você não recordou, você vai correr lá no vídeo e vai assistir de novo. A fase de habilitação de credores na falência é a mesma da recuperação judicial, tá? Então, aquela mesma aula que eu dei, falando sobre a habilitação de crédito na recuperação judicial, aquelas mesmas fases, aqueles mesmos requisitos, aqueles mesmos procedimentos que aconteceu na recuperação judicial, acontece aqui de novo, tá? Então, imagine vocês que a loja Y teve sua falência decretada. Para que os credores possam receber aquilo que é devido, eles vão ter que habilitar lá no processo de falência, sobre aqueles mesmos moldes que eu já trouxe no momento passado. E qual é o prazo? 15 dias. Qual é o prazo? 15 dias. Olha só que pergunta boa para a prova essa daqui, que eu vou provocar vocês agora. Pensem na seguinte situação. A loja Y pediu recuperação judicial, certo? Ok. Lá foram os credores e habilitaram nessa recuperação judicial, certo? Então eles habilitaram, aprovaram o plano e a loja Y está cumprindo o plano de recuperação judicial. Só que aí acontece um determinado fato que o juiz, vamos imaginar que essa empresa Y para de pagar, para de cumprir o plano de recuperação judicial. O que acontece com ela? Convolução. O que era uma recuperação judicial vira uma falência. Então, o que era uma recuperação judicial transforma em uma falência. Olha que pergunta boa para a prova. Ocorrendo a convolução, ou seja, transformando-se uma recuperação judicial em uma falência. Quem já estava habilitado precisa habilitar novamente? Olha que pergunta boa. A resposta é não, não precisa. O artigo, deixa eu ver se eu me lembro aqui, é o 78 fala isso. Não precisa habilitar novamente. Aqueles que já estavam habilitados lá na recuperação judicial, eles já estão habilitados na falência, tá? Somente outros credores que não habilitaram naquela situação ou que se tornaram credores depois é que vão precisar habilitar aqui, tá? Mas se esse credor já estava habilitado na recuperação judicial e essa empresa teve a sua recuperação judicial convertida em falência, ele não vai precisar, melhor dizendo, habilitar novamente, tá? Então isso aqui só serve para os novos credores. Agora, se aquela empresa teve sua falência decretada e antes não existia um processo de recuperação judicial, aí, claro, é evidente que todos os credores vão ter que habilitar, certo? E quando também a falência for decretada, tá? O administrador judicial, ele é escolhido pelo juiz. Olha ele aqui de novo, ó. Vocês acharam que não tinha administrador judicial na falência? Pois é, tem. Só que aqui, ele será escolhido pelo juiz da mesma forma que lá na recuperação judicial, tá? O juiz vai nomear lá quando decretar a falência de alguém. Só que aqui, a função do administrador judicial ela vai mudar um pouquinho. Porque lá na recuperação judicial, a principal função do administrador era fiscalizar o plano de recuperação judicial, né? Ver se o devedor estava cumprindo o plano direitinho, comandar as assembleias gerais, aquela coisa toda. Aqui a função do administrador judicial vai mudar um pouquinho, porque aqui não tem plano para ele fiscalizar. Aqui qual vai ser a principal atribuição do administrador? Pegar os bens da empresa, vender e repartir entre os credores. Então aqui muda um pouquinho a atribuição dele, tá? O valor dos honorários é o mesmo, aquela porcentagem lá mantém, tudo bonitinho. O que muda para ele aqui é a função dele. Como aqui não tem um plano de recuperação para ele fiscalizar, a função básica dele é organizar a falência, ou seja, pegar patrimônio da empresa, vender e distribuir o dinheiro. São as principais atribuições aqui do administrador judicial, tá? E ele será nomeado pelo juiz assim que a falência for decretada, tá? O juiz decretou a falência, já nomeia lá o administrador judicial, certo? Então essas aqui são as primeiras consequências que a gente tem que entender a respeito da falência, certo? Entender que, fazendo já um resumão para finalizar nossa aula,
que em regra as ações que vão envolver o falido, essas ações elas vão tramitar no juiz que decretou a falência, salvo aquelas exceções que eu disse, tá? As dívidas, todas elas já estarão vencidas antecipadamente, de modo que o credor já vai poder cobrar a integralidade da dívida. Os sócios também serão considerados falidos e eles não vão poder exercer atividade empresarial, as primeiras principais consequências dessa questão, né? Os atos praticados até 90 dias antes do pedido de falência ou antes do protesto do título que deu origem à falência ou da recuperação judicial que posteriormente se tornou uma falência, em até 90 dias esses atos eles não terão validade, eles poderão ser anulados, serão ineficazes e eles passam a não ter efeito. O nome é alterado, tá? Os credores têm um prazo para se habilitar no prazo de 15 dias, exceto aqueles que já estavam habilitados lá na recuperação judicial, e o nosso querido administrador judicial, ele é nomeado, certo? Então, essas daqui são as primeiras lições da aula de hoje e das primeiras consequências da falência, tá? Próximo vídeo eu volto para dar continuidade no nosso assunto, ok? Até logo mais.